Começando nossa aula 15, cinemática, vamos resolver questões do movimento circular uniforme hoje, tá bom? Vamos aí, ó, ano 2019, banca CESP, órgão PRF, vamos lá. Um veículo de massa de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de raio de 50 metros de raio. Deixa eu pegar aqui o apontador. Com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Então aqui é muito comum essas questões do CESP e SEBRASP, às vezes ele não quer o valor certo, né? Ele quer saber se é inferior ou superior a um determinado valor. Isso aí às vezes ajuda, porque não é o caso aqui, mas às vezes a gente pode fazer contas aproximadas, né? Por exemplo, quando envolve π ou alguma coisa assim, né? Uma raiz quadrada de 2, números irracionais, nós podemos fazer contas aproximadas para você não perder muito tempo fazendo conta, tá? Então é que ele quer saber se a aceleração centrípeta será superior à aceleração gravitacional, que no nosso caso aqui é esse 9,8 metro por segundo ao quadrado. Esse vai ser o nosso valor de comparação, tá? Aqui eu já coloquei o gabarito como errado, e aí eu coloquei os dados da questão aqui para a gente pensar, tá? Massa, 1.000 kg. Na fórmula da aceleração centrípeta não tem massa. Lembra que normalmente o SEBRASP ele faz um texto assim, com vários dados, e faz uma pergunta, e não necessariamente você vai usar todos os dados, tá? Eu separei todos aqui, mas não necessariamente vai usar todos. Raio de 50 metros, tá aqui o nosso errão. Velocidade de 54 km por hora, que eu já transformei para metro por segundo e deu aí 15 metros por segundo, porque você tem que dividir por 3,6, tá lembrado disso? Para passar de km por hora para metro por segundo, você tem que dividir por 3,6. O coeficiente de atrito, eu coloquei aí essa letra Mi, que vocês estão vendo aqui, ó, isso parece um Uzinho, né? É a letra do coeficiente de atrito. A gente ainda não chegou no coeficiente de atrito, a gente está no curso de cinemática, o coeficiente de atrito ele aparece lá na parte de dinâmica, tá? G, que é a nossa aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, a fórmula da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, tá? Então, nós temos que usar em metros por segundo para que fique no sistema internacional, né? Você vê aqui que a gente tem que comparar com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então não posso fazer a conta com 54. Eu tenho que fazer a conta com 15, olha só. 15 ao quadrado dividido por 50. É só isso, mole mole, você só tinha que tomar cuidado para usar em metro por segundo. Não podia usar em quilômetros por hora, tá? Então aí 4,5 metros por segundo ao quadrado é menor do que 9,8, portanto, o gabarito errado. Mais uma aqui, ano de 2002, CESP, SEBRASP, órgão Polícia Civil de Rondônia. A respeito do movimento circular uniforme, assinale a opção correta. Lembrando que o movimento circular uniforme é aquele que a velocidade angular é constante e que a velocidade escalar, velocidade linear, também é constante, tá? Então vamos lá, letra A. O período é constante. Desculpa. O período é a constante de proporcionalidade entre a velocidade angular e a velocidade escalar. Período é o tempo para dar uma volta completa, tá? No caso do movimento circular. A fórmula que relaciona velocidade angular com velocidade escalar, o V com o ômega, é essa daqui, ó. Viu Wilson roncando, tá? Viu Wilson roncando. Ele tá falando que o período, cara, não tem nem período aqui, ó. Mas, enfim, dá uma olhada nessa relação, né? V é a velocidade escalar, ômega é a velocidade angular. Quem é a constante de proporcionalidade aqui é o R, que é o raio, tá? Então, não é a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é sempre aquilo que não está sendo comparado. Quem que está comparado aqui? V e ômega, escalar com angular. Isso é o que está sendo comparado na questão,
tá? O que sobra é a constante de proporcionalidade. Isso vale para qualquer fórmula, tá? Estou falando do jeito que vale para qualquer fórmula. Então, nesse caso, é o R só, que é a constante de proporcionalidade, tá? B. Desde que não haja deslizamento nem deformação, a velocidade escalar do centro do pneumático de uma bicicleta em movimento é diretamente proporcional ao raio da roda e de seu período de rotação. Coloquei uma bikezinha aqui, tá? Ele está falando o seguinte: velocidade escalar do centro do pneumático. Então, pneumático é o pneu, né? Ó, tá? Aqui, ó, esse centro, esse eixo aqui de uma bicicleta em movimento é diretamente proporcional ao raio. Então, o raio da roda, né, do centro até a esfera, a extremidade. E ao período. Diretamente proporcional quer dizer, se o raio aumenta, aumenta a velocidade escalar. Se o período aumenta, aumenta a velocidade escalar também. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Ainda mais, também você pode pensar assim: se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica, tá? Sempre na mesma proporção, tá? O que eu fiz aqui na letra B? Eu tirei esse ômega do Will Wilson roncando aqui da letra A e coloquei no lugar dele 2πf, tá vendo? Essa é a formulinha que eu usei. Lá na parte teórica tem ela também, tá? Ômega é igual a 2πf. Esse F é a frequência, tá? Frequência é o número de voltas por um certo tempo, normalmente número de voltas por segundo, beleza? E aí, ele fala aqui, ó, de período no final, tá vendo? Então, olha o que eu fiz ainda. Eu peguei e tirei o F e coloquei 1 sobre T no lugar, que essa é a formulinha da frequência com período. Um é o inverso do outro. Também tá essa fórmula lá na aula teórica, tá? F é igual a 1 sobre T. Então, se eu colocar 1 sobre T, vai ficar dessa maneira. 2π e o R lá em cima, e o T, que é o período, aqui embaixo. Aí nós vamos analisar essa fórmula aqui, ó, tá? O V é diretamente proporcional ao raio? Para saber se é diretamente proporcional, você vai olhar o seguinte: o raio está na parte de cima, ó, nós temos o 2πr na parte de cima, no numerador, e o t na parte de baixo, no denominador, tá? Quando tiver na parte de cima, é diretamente proporcional. Então, sim, V é diretamente proporcional a R. O começo da questão tá certo, tá? Mas o final não, porque ele fala e ao seu período. O período é inversamente proporcional à velocidade, tá? Ó, tá aqui embaixo. Então, não é a letra B também. A letra C fala assim, ó: a velocidade angular é diretamente proporcional ao seu período. Tá aqui também, né? Ó. Velocidade angular, tá aqui, ó, é o ômega, tá aqui, ó. É essa fórmula que você tem que analisar. Essa fórmula está dizendo que a velocidade angular é diretamente proporcional ao período? Não. Ela é diretamente proporcional à frequência. Se eu colocar 1 sobre t aqui, ó, no lugar do f, aí vai ficar 2π sobre t. Aí a velocidade angular é inversamente proporcional ao período, tá? Então tá errada também a letra C. No caso da letra D, caso duas rodas estejam acopladas uma à outra por meio de uma correia, conclui-se que, se não houver o escorregamento da correia e esta for inextensível, e está falando disso aqui, ó, tá? Está falando aqui dessa parte da frente, que é a catraca, a coroa, né? Coroa aqui na frente e a catraca aqui atrás. Nós temos uma correia, uma corrente, né? Que liga os dois, tá bom? As velocidades escalares periféricas de ambas as rodas serão iguais, independente do valor dessas. Esse é o nosso gabarito, por quê? O que você vai. A gente viu lá na aula teórica também. O seguinte: quando você tem duas coisas em movimento circular e elas têm eixos diferentes, que é o caso aqui, ó, o eixo da coroa é esse e o eixo da catraca é esse. São eixos diferentes, tá? A velocidade linear na periferia, na parte externa aqui, ó, ela é a mesma, tá? Tem que ser a mesma. Então, por isso que é o nosso gabarito, independente do raio. Sim, você fica nessa dúvida, será que depende do raio e tal? Não, não depende do raio, tá? Pode ser uma pequenininha e uma grande, a velocidade escalar ou linear é a mesma, tá? E a última, que é a letra E, caso duas rodas estejam acopladas uma à outra coaxialmente, ou seja, possuam um eixo de rotação em comum, então vamos lá. Pega a coroa, desculpa, a catraca, aqui a parte de trás é a catraca, e a roda, pneu. Você concorda que eles estão ligados no mesmo eixo, o eixo comum? Esse aqui é o eixo dos dois. É o eixo tanto da coroa
Ô, gente, da catraca quanto do pneu, tá bom? É disso que ele está falando. Conclui-se que se o raio da roda A for o dobro do raio da roda B, a velocidade angular da roda A será a metade da velocidade da angular da roda B. Isso é falso porque quando você tem eixos em comum, como é o caso aqui, você tem duas coisas fazendo movimento circular e elas têm eixo em comum. A velocidade angular é a mesma, independente do raio. Elas têm que girar juntos, dando uma volta completa juntos, tá? Por isso que a velocidade angular é a mesma. Então, o nosso gabarito é a letra D, beleza? Ok. A empresa aeroespacial Lockheed Martin propôs recentemente que a NASA trabalhe com seus parceiros internacionais e a indústria privada para montar uma estação espacial na órbita de Marte até 2028. Conforme os desenvolvedores do projeto, os astronautas que iriam trabalhar e viver a bordo dessa base orbital coletariam informações que um futuro explorador do planeta vermelho precisaria saber. Tá? Então vamos lá colocar uma estação espacial em volta de Júpiter. Então, Júpiter, de Marte. Marte está aqui, ó, tá? E aqui é a nossa estação espacial. A figura apresentada ilustra a situação em que um satélite descreve uma órbita circular em torno de Marte. Então, esse aqui é o satélite. Localizado no centro da órbita. O satélite se desloca com velocidade constante em módulo, MCU. Então, está aqui em movimento circular, mesma velocidade angular, mesma velocidade linear. A uma distância d da superfície de Marte. Então, aqui, essa distância aqui é d. Que tem a forma de uma esfera de raio R. Tá? Aqui, nossa esferinha de raio R. A partir dessas informações, julgue o seguinte item, considerando que a densidade de Marte é constante. A aceleração do satélite é zero, pois sua velocidade e seu período são constantes. Eu fico impressionado o tanto que cai essa afirmação para vocês nos mais diversos concursos. Cai demais, demais, demais. E aí, movimento circular e uniforme. Ele fala que a aceleração do satélite é zero, pois sua velocidade e seu período são constantes. O que você acha? Pois é, tá errado, né? Por que tá errado? Se você falou que estava certo, você errou, tá errado. No MCU há sempre movimento circular, gente, é sempre acelerado. Sempre acelerado. Por isso, mas a velocidade é constante. O valor da velocidade, o módulo da velocidade é constante. Quando você tem um movimento circular, o vetor velocidade, quer dizer, a direção e o sentido, estão mudando o tempo todo, tá? Então isso sempre vai me dar uma aceleração, tá? Essa aceleração é a aceleração centrípeta, que a gente fez uma questão agora há pouco, tá? Então no MCU há sempre aceleração centrípeta, perpendicular à velocidade linear. Vamos relembrar aqui, ó. Se a velocidade está para cá, você tem que fazer uma tangente, a velocidade linear é uma tangente aqui, ó. A aceleração centrípeta vai estar apontando para o centro da trajetória, tá? E ela é calculada como v ao quadrado sobre r, tá? Nosso gabarito é errado. Guarda para mim, não esquece isso não. Movimento circular, seja ele uniforme ou variado, tá? Movimento circular é sempre acelerado, tá bom? Se você gostou, deixa o like e até a próxima aula.